Bom, continuando com a segunda parte da terapia de reposição à testosterona, sempre que a gente procurar o objetivo, né, da terapia de reposição hormonal de testosterona, a gente tem que entender que nós temos uma curva em U, tá? Onde os extremos seriam 400 nanogramas por decilitro até 1.200 nanogramas por decilitro. Vai ter alguns lugares que diriam que seria até 1.000 nanogramas por decilitro, que a partir desse número a gente consideraria em doses suprafisiológicas. Menos de 400, a gente já está partindo para um hipogonadismo, mais do que 1.000, que eu prefiro esse número, a gente já está partindo para doses suprafisiológicas, tá? Quando a gente fala em doses fisiológicas, a gente aumenta a sensibilidade à insulina, a gente diminui o grau de dislipidemia, a gente diminui a adiposidade abdominal, diminui a, a gente diminui a pressão arterial e a gente diminui o risco cardiovascular. É importante lembrar que saiu um estudo extremamente importante ano passado, em 2024, falando que o hipogonadismo deveria ser considerado um risco cardiovascular. Tá? Quando a gente fala sobre doses suprafisiológicas, logicamente que a gente está falando sobre o aumento das taxas de dislipidemia, cardiomegalia, aumento de risco de AVC, de infarto de miocárdio, aumento da adiposidade abdominal e diminuição da sensibilidade à insulina. Logicamente que sempre quando a gente fala sobre o uso de testosterona, uma coisa que está sim ou sim diretamente relacionada com ela é sua dieta, né? Logicamente que uma pessoa que está com uma restrição calórica fazendo doses suprafisiológicas, ela consequentemente ela não vai aumentar os riscos, ela não vai aumentar, digamos, a gordura abdominal, tá? Lembrando que é, em cada país a gente vai ter, já houveram vários estudos em vários países, principalmente no, no Reino Unido, né? Mostrando que a TRT é segura e a TRT é literalmente saúde, tá? Um estudo que ficou muito famoso, tá? Foi o estudo de Rebecca Virgin, que ela falou sobre a associação de testosterona, a associação da terapia de testosterona com a mortalidade, infarto de miocárdio e AVC em homens com baixos níveis de testosterona. Mas ela cometeu alguns erros gravíssimos, né? Como a correção estatística insatisfatória, exclusão do grupo controle de casos com doença coronária prévia, tá? E grupo testosterona com valores de testosterona muito menores do que a referência, ou seja, a menor testosterona, maior risco, tá? Quando a gente fala sobre testosterona a nível vasomotor, existe uma vasodilatação direta mediada por potássio e canais dos íons de cálcio, tá? E também existe uma vasodilatação mediada por óxido nítrico, certo? Isso seria sítios de ação da testosterona a nível cardiovascular. Em relação à aterosclerose, a testosterona em níveis fisiológicos também tem a capacidade de produzir efeitos anti-inflamatórios, de modular radicais livres, tá? E de modular a proliferação de células musculares, tá? A nível de hemostasia primária, tem a capacidade de fazer a modulação da, da parte de agregação plaquetária, tá? Ela vai a nível renal, ela tem a capacidade de aumentar a eritropoiese, tá? E a nível de endurecimento arterial, ele tem um efeito vasodilatador. Também houveram estudos que mostravam que
Basicamente, o tratamento de testosterona aumentava o risco de tromboembolismo, tá? Esse foi um estudo feito por Corona e colaboradores, mas esses estudos não sugeriram nenhuma relação entre a terapia de reposição de testosterona com riscos de tromboembolismo, tá? Existem alguns riscos, alguns fatores de risco ou condições, como vocês preferirem, que aumenta a prevalência de hipogonadismo. Por exemplo, a obesidade aumenta a prevalência de hipogonadismo em 52,4%, a diabetes em 50%, a hipertensão em 42,4%, a hiperlipidemia em 40,4%, tá? Dores crônicas em 38,8% são algumas situações, tá? Já é provado que a terapia de reposição de testosterona ela melhora a resistência insulínica, o controle glicêmico, a adiposidade visceral e a hipercolesterolemia em homens hipogonátricos com diabetes tipo 2, tá? Outro artigo bastante importante da Andreas Walter é a associação do tratamento de testosterona com a melhora de sintomas depressivos em homens, tá? Homens hipogonádicos têm mais sintomas de depressão. A TRT vai ajudar e tratar. Diante de um homem com depressão, é fundamental excluir o hipogonadismo. De novo, diante de um homem com depressão, é fundamental excluir o hipogonadismo. Homens depressivos têm mais estresse e dormem mal. Pouco sono e estresse também são responsáveis pela testosterona baixa. Mas nem todo homem com testosterona baixa vai melhorar da depressão ao fazer TRT. Isso é importante a gente comentar, tá? Outros estudos observacionais perceberam que a testosterona baixa foi associada a alta prevalência de fragilidade e sarcopenia, tá? E a testosterona baixa foi associada a maior risco de descompensação, infecção e mortalidade. Dentre os estudos com intervenção, a testosterona exógena aumentou os níveis séricos em cirróticos. A testosterona exógena aumentou a albumina sem nenhum efeito na coagulação, função renal ou bilirrubinas. Não houve alteração de desfecho significativo na cirrose alcoólica, somente desfechos intermediários. E a testosterona não apresentou efeitos colaterais nos trials. Depois, quando a gente fala sobre testosterona, sempre tem a mesma pergunta se a testosterona causa câncer de próstata, tá? É, realmente, esse estudo que foi feito nos anos 60 é um estudo completamente falho. Na verdade, foi um estudo feito em 1941, tá? Por Charles Hughes, que acabou ganhando o Prêmio Nobel de 1966, mas foi um estudo completamente falho. Um paciente foi tratado durante 14 dias e ele chegou à maravilhosa conclusão que o câncer de próstata foi ativado pelas injeções de testosterona, simplesmente baseado num paciente que foi tratado por 14 dias, tá? Novamente, depois aconteceram estudos mais importantes, como o de Roberto Miller e colaboradores, que relacionavam os níveis de testosterona e de hidrotestosterona e o câncer prostático, tá? É, não houve diferença na incidência de câncer de próstata entre homens que receberam a testosterona e placebo, tá? E aí a gente vai terminar basicamente falando sobre a, tera- o modelo de saturação prostática, onde diz que basicamente a partir de 265 nanogramas por decilitro já existe uma saturação prostática. Então, esse esse efeito hipertrófico da testosterona provocando na próstata em valores acima de 300 nanogramas por decilitro realmente
não acontece.